Alô, amigos. Começamos aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Eu recebo com muito prazer o médico Dr. Ciro Guimarães. Como vai, Ciro? Como vai, Fausto? Seja bem-vindo. Enorme prazer estar aqui com você. Fazia um bom tempo que não nos víamos. E um nome do jornalismo brasileiro, Imagina só. que goza de um respeito absurdo, é um prazer. Eu agradeço a sua presença. E faz tempo que a gente não se vê mesmo. Você continua inteirão. Você também, o tempo não passou para você. Para nós, então. Obrigado. Não passou para nós. Já tem algum tempo, passou-se aí pandemia, passou-se uma série de tempos aí pelo meio, e é um prazer também. E muita história, né? Nossa Senhora. O doutor Ciro Guimarães, ele é médico clínico geral e endócrino. Ele é especializado em tratamento ambulatorial, emergencial e consultorias. E mestre. Tá certo? Sim, senhor. Você nasceu em São Paulo, Ciro? Eu sou nascido em São Paulo, no ano de 1957. Morei durante 9 anos no interior, porque meu pai era egresso dos velhos funcionários do Banco do Brasil. E aos 9 anos de idade, eu retornei a São Paulo, fiz Colégio Bandeirantes, fiz Universidade de São Paulo e continuamos por aqui. Você se casa, tem filhos, cria raízes, adoro o interior, tenho um vínculo muito forte afetivo com o interior, mas sair de São Paulo é muito difícil. A gente toma dessa água, é muito complicado. Você já falou que é casado e tem filhos. Quantos são? São 3 filhos, Bárbara, Cirinho e Mateus, já todos muito moços e encaminhados na vida. Né? Missão cumprida aí na área. Missão cumprida. Espero. Eu acho que filhos são sempre uma missão a cumprir, né? Mas de uma maneira ou de outra, acho que a gente está conduzindo. Mas estão sempre por perto, né? Sempre, sempre. A gente tenta colocar isso como essencial. Né? Ô Ciro, por que você escolheu a medicina? Puta, cara. Tinha algum médico na família? Ninguém. Eu, com 2 anos e meio de idade, essa história é absolutamente verídica. Com 2 anos e meio de idade, eu assisti uma série que certamente você é contemporâneo, chamada Dr. Kildare. Claro. Tá? Quem não viu na E época? eu tinha uma paixão pelo Dr. Kildare inexplicável. Eu não perdia aquilo, saía do curso primário, antigo curso primário, ia assistir. E meu pai, aos 4 anos, me deu um estetoscópio. Fausto, eu não sei trocar uma lâmpada sequer. Tá? Enquanto marido ideal, sou péssimo nesse aspecto. Mas eu sou um apaixonado pela medicina. Isso, hoje em dia, falar é curioso, né? Porque em qualquer outra rede ou mídia, talvez fosse interpretado como demagogia. Sou um apaixonado pelo que eu faço, pela medicina. E como dizia o professor Jatene, né? Nós não tratamos doenças, a gente trata doentes, né? Então eu, para mim, não sei viver sem isso, quero morrer trabalhando. Já temos aí 44 anos de formado, né? E se Deus ajudar, morro no consultório ou no hospital. Sim. Tá? Então é paixão, não tem outra explicação. Que bom ouvir isso, que bom. Você é médico da Associação Médica Libano-Brasileira. Isso. Na realidade, eu me afastei recentemente, tá? Cheguei à diretoria. A Associação Médica Líbano-Brasileira é uma instituição muito interessante de médicos de origem árabe, em linhas gerais, Sim. sírios e libaneses, né? Sim. E me afastei porque não estava mais sendo possível coadjuvar as coisas entre atividades profissionais e atividades, digamos, políticos setoriais, né? Mas é uma entidade extremamente aprazível e interessante. Mas você tem origem no Líbano ou não? Sim, sim. Minha mãe era libanesa, da cidade de Rachaya, no Líbano. Como todo imigrante, ninguém sai da sua terra porque está tudo bem, né? E sim porque haviam necessidades primárias para isso.
veio com meu avô para cá, foram para a cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo. Aliás, uma cidadezinha ao lado chamada Chavantes. Conheceu meu pai, brasileiro, Ciro Guimarães, né? Trabalhador do Banco do Brasil, casou-se e vieram os filhos, né? Eu sou um deles, né? Você gosta então de comida libanesa? Oh, eu sou apaixonado. Eu fui convidado para ir no aniversário, sábado passado, no Canindé, um restaurante. Você conhece? Já estive lá. Estive lá? Sim, Que beleza de restaurante. Me falha agora o nome do restaurante, mas sensacional. É atrás do Canindé. É uma rua atrás do Canindé. Já estive lá algumas vezes, inclusive. São muçulmanos. São. Você lá não pode ingerir bebida alcoólica, Sim. mas uma variedade de alimentos maravilhosa. Não, eles estão com as sequentes guerras recentes na Síria, guerra civil, o fluxo migratório para o Brasil cresceu muito. E muitos hoje se dedicaram à culinária árabe no Brasil. Então tem restaurantes de meninos até, rapazes, né? Engenheiros, advogados, médicos que não conseguem o Revalida e que foram para a área de culinária no Brasil. Então tem restaurantes de comida árabe no Brasil hoje, principalmente em São Paulo, né? Pouca gente sabe, mas São Paulo tem uma população de libaneses quase o dobro da população do Líbano. Tá? Então o número de restaurantes hoje com qualidade de comida libanesa é muito grande. Né? Então nós vamos combinar para ir nesse restaurante. Você é meu convidado. Algum caso clínico marcante na sua carreira, Ciro? Há inúmeros, né? Cita um ou dois aí. Te cito. Eu não vou, obviamente, citar nomes, né? Sim, claro. Mas eu trabalho num setor que envolve hoje 11% da população, né? E o outro que envolve 68% da população. 11%, estou me referindo a diabetes mellitus. E 68% estou me referindo a pacientes fora de peso. Sendo que destes 68%, 29%, e a última vez que conversamos, há anos atrás, nós falávamos em 16%. Hoje é 29% de obesos. Então, é difícil não ter, por exemplo, casos como recentes de cidadãos que chegam com 220 quilos, 230 quilos, com glicemia de 570, só para dar um insight, a normalidade até 100, né? De 570, 580, amputados e absolutamente sem orientação alguma. Uma pessoa é considerada obesa com quantos quilos? Uma pessoa é considerada obesa quando ela tem um IMC, Sim. Que isso mudou. Tá? Hoje, essa visão que eu estou dando era uma visão numérica. Com a altura. Hoje isso está bastante diferente. Tá? Então, você tem o sobrepeso, que não é, na realidade, uma patologia. Como o próprio nome diz, é sobrepeso. Tá? Existe o sobrepeso com morbidez associado. Quais são... O que a gente chama de morbidez? Tá? Edema de membros inferiores, inchaço nas pernas, colesterol elevado, hipertensão arterial e glicemia elevada. Ou os quatro, ou um dos quatro, ou dois dos quatro. Tá? Então, há uma aceitação, e de minha parte, desde que eu me formei, entre o cidadão estar fora de peso. O problema é quando começam as morbidades, as comorbidades associadas a isso. E hoje, a JAMA, que é uma entidade americana de estudo endocrinológico e de outras áreas, ela não categoriza mais pelo número da IMC, e sim pela intensidade e gravidade do sobrepeso. Vamos falar um pouquinho sobre adequação hormonal. Depois a gente volta ao assunto que acabamos de falar. Sim. O que seria a adequação hormonal, na sua opinião? Esse é um assunto extremamente polêmico, né? Hoje todo mundo busca no mundo, inclusive a empresa Google nos Estados Unidos investe muito numa palavra chamada longevidade, né? Então, todo mundo quer viver mais e quer viver qualitativamente igual, Sim. digamos, se não Sim. melhor, igual. Sim. E um dos approaches, uma das propostas
Porque você, Fausto, você ri por causa de hormônio, você chora por causa de hormônio, você dorme por causa de hormônio, você transa por causa de hormônio, você se reproduz por causa de hormônio. Então, o hormônio é indiscutivelmente um dos fatores do envelhecimento e do rejuvenescimento. E investiu-se muito em pesquisas de restabelecimento hormonal após uma certa faixa etária hoje, tá? Para que fossem mantidos órgãos, aparelhos e sistemas o mais jovem possível. Tá? Isso eu estou sendo sintético. Sim. Porque no frigir dos ovos é isso. Toda senhora de 70 anos quer preservar os 29 e todo senhor de 80 quer preservar os 40, 45. E o que é um anseio absolutamente justo. Tá? Só que passou-se um pouco do ponto na viabilidade disso. Então, hoje você vê meninas de 18 anos em academias tomando testosterona para preservar o quê? E quando você ultrapassa os limites da biologia própria para as diversas faixas etárias, você começa a incorrer em riscos, que é o que hoje, infelizmente, nós temos. Eu tenho garotas no meu consultório, e no Sírio-Libanês 2, tá? Que chegaram, garotas muito bonitas, muito fortes muscularmente, que chegaram com TGO, TGP, enzimas hepáticas superior a 500. Para você ter uma ideia, a normalidade é até 40. E hoje está um perrengue para a gente conseguir pôr em ordem. Se é que vamos conseguir. Então aí cabe uma pergunta. O que diferencia a reposição necessária do uso excessivo de hormônios? Brilhante. É exatamente isso que eu estava tentando encaminhar. É. Quer dizer, a reposição necessária é aquela suficiente para evitar sintomas do passar do tempo. Então, é normal que uma senhora que chega aos 54, 55 anos, até um pouco antes, tenha fogachos, calores, tá? Irritabilidade, porque o estrógeno e a progesterona coordenam tais sintomas. Começam a cair, começam a vir os sintomas. Então, a ciência evoluiu o suficiente para hoje ter pequenas reposições via dermopads, via gel, cremes, que dão sustento aos sintomas, retirando-os em uma semana. Tá? Então, esse é o lado brilhante da reposição. Um homem que chega aos 55 anos, por exemplo, acima de 55 anos, 70% dos homens têm queda de testosterona. O que reduz um pouco a libido, mas não é o problema sexual como muita gente coloca. A força muscular, a redução de capacidade de participação social. Existe uma entidade hoje denominada depressão testosteronal, que não tem nada a ver com a depressão psíquica, e sim pela falta química da testosterona, e que você vai, repõe e melhora muito, se não resolve. Então, essa é a reposição necessária. É a reposição justa. Tudo aquilo que transcende ou ascende a faixa etária e que não é usado por sintomas que bem o mereçam, na concepção da gente, médicos mais antigos, tá? E não quero aqui nenhum conflito com outras linhas, é demasiado. Você vai ter um músculo preservado e justo para os 22 anos, para os 42, para os 62, para os 72. Agora, para os 83 não tem mais jeito, né? Tem jeito para tudo. Basta repor um pouco de testosterona, porque isso cai, e sem nenhum tipo de objetivo sexualizado necessariamente, para preservação clínica, Sim, que já ajuda muito. Tem. sim. Se hoje a gente está vivendo, tem uma expectativa de vida média em São Paulo de 82 anos. No centro de São Paulo, na grande São Paulo, 79. Tá? É porque a gente evoluiu. Né? Nossos avós seguramente morreram muito mais cedo. Né? Perfeita a sua explicação. É um mestre mesmo. Imagina. Quais são os principais hormônios envolvidos na regulação do metabolismo e bem-estar? Perfeito, vamos lá. Vamos dividir em homens e mulheres, porque, gente, aqui não vai nenhum tema polêmico, mas existem dois sexos. Tá? Homem Sim. e mulher.
né? E as diferenças começam na primeira célula intrauterina. Na primeira célula, depois na mórula, que é o conjunto de células, até formar bracinho, formar perninha, formar pescoço. As diferenças são celulares, não são comportamentais. Tá? No homem, você tem a testosterona, a dehidroepiandrosterona, tá? Desde a primeira célula, não é na adolescência. À medida em que o tempo vai passando, vai havendo uma estruturação de quantidade e de variação de ação, em particular da testosterona. E vamos lembrar que os homens também têm hormônios sexuais femininos. Estrógeno, progesterona, FSH, LH, que são produzidos em hipófise. Tá? Ocorre que desde a determinância XX, XY, os estrógenos e progesteronas, homem, vão lá para baixo e a testosterona vai lá para cima. E todos os derivativos que a gente chama de releasing factors, né, que trabalham com a testosterona. Tá? À medida em que a idade evolui e a gente acompanha aquele mapa desde Da Vinci, né, com o crescimento, a purificação, a testosterona vai acentuando, vai caindo o estrógeno e a progesterona, e nós vamos tendo aquela forma final por volta de 22 a 24 anos. Na mulher, os dois grandes hormônios alvo, que a gente chama de hormônios target de ação, são o estrógeno e a progesterona. E eu não vou me aprofundar, porque só a hipófise produz cerca de 40 hormônios na adenohipófise e na neurohipófise, que começam a mandar ordem para que o estrógeno e a progesterona subam, até que alcança o seu primeiro ápice. Eu digo que a mulher ela é muito mais coerente que nós nisso. Aliás, em várias coisas, né? Esses hormônios ascendem até os 9, 10, 11, 12, 13 anos. Vem a menarca, a menarca é a primeira menstruação, eles estabilizam em platô até um leve descenso na menopausa. 40, 42 anos, esse platô. Tá? E a mulher ela é construída basicamente através desses dois hormônios target, finais. Mas você tem dezenas de outros que estimulam esses dois. Uma reposição mal conduzida pode causar o quê? Tudo, tudo. Desde morte precoce, chegando a um extremo, tá? Há casos recentes na mídia de pessoas que extrapolaram o hormônio e que morrem do coração. E você fica só sabendo o produto final. Mas você não sabe a história que passou. Tá? Então, desde o extremo, que seria o óbito, até insuficiência hepática, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, tá? Diabetes, o déficit de reposição hormonal, o erro na recomposição hormonal, ele suscita dezenas de doenças. Com que idade uma pessoa deve começar a se preocupar com o hormônio? Eu vou ser bem objetivo e sem nenhum interesse nisso, né? Eu acho que é função dos pais levar uma menina de 15 anos a um médico. Seja ele um bom ginecologista, seja ele um endócrino. Tá? Muita menina não consegue engravidar e hoje frequenta clínicas de fertilização, querido Fausto, porque não foi aos 15 anos devidamente avaliada. Tá? Então, um acompanhamento óbvio aos 15, 14 para uma checagem usual. Depois, um acompanhamento a cada 3, 4, 5 anos, até os 45 anos, é suficiente. Tá? E a partir dos 45, com todos os danos que a menopausa começa a trazer, com uma frequência maior, claro. O menino, mesma coisa. Orquiepididimite, por exemplo, tá? Orquite, testículo refratário, né? Isso tudo são... Pouca gente sabe, mas como causas de infertilidade hoje, quase 20% pertencem aos meninos. E meninos que eram até, digamos, preconceitualmente não levados a médico para mostrar o pipi. Vocês estão rindo. Mas hoje ainda isso é muito frequente. Sim. Hoje ainda é muito frequente. E na hora que vai transar a primeira vez,
Na hora que vai querer se reproduzir, começam a ter problemas, porque há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás não houve o devido cuidado. Tá? Já a reposição hormonal, tanto nesses casos, quanto na andropausa, que seria a menopausa masculina, né? Ela é mais aleatória. E nós vamos cair naquele item que eu citava anteriormente, desde que hajam boas razões para reposição. Em anos passados isso não era tão frequente, né? Não, justamente, porque isso vem no esteio desse desejo, que eu acho absolutamente lúcido, de longevidade e de qualidade de vida com o passar do tempo. Então, hoje, as pesquisas, obviamente, correm em paralelo. Tá? Você tem aí 70% de bobagem, e, aliás, eu alerto, muito cuidado. Né? Procurem sempre um profissional que conheça razoavelmente o assunto, que saiba qual a função de um estrógeno e uma progesterona, porque hoje, com a internet, que eu não faço nenhuma crítica, mas tem muita coisa boa e tem 70% de mentiras, de absurdos. Né? Então, com o advento dessa integração publicitária mesmo, e de qualidade de vida, e de senhores que estão magnificamente bem, de senhoras, o que eu acho válido, cresce muito essa viabilidade de recomposição hormonal. Né? Vamos voltar a falar de obesidade? Pois não. Toda pessoa acima do peso é obesa? Dizia isso há 10 minutos atrás. Não, absolutamente. O sobrepeso hoje sequer é considerado doença. O sobrepeso, não. Tá? O sobrepeso, não. A obesidade, sim. E qual a diferença entre um e outro? A capacidade de gerar morbidez. Tá? Esse é o parâmetro que hoje se segue muito nas principais escolas americanas. Tá? Então, o sobrepeso per si, ele não é considerado... Então, vamos falar em termos numéricos antigos, até 5, 10% acima do peso, preventivamente deveria ser tratado. É uma doença crônica, a obesidade? É uma doença inflamatória, crônica, com 3 bases que a sustentam. Um fator genético predisponente, tá? Um fator endócrino agravante e um fator alimentar determinante. São os 3 fatores. E dentro desses 3 você pode colocar um quarto hoje. Sabidamente, o estresse, o sistema nervoso, o nível de angústia, o nível de ansiedade. Peso abaixo do peso, peso saudável, sobrepeso, obeso. Sim. Pode falar sobre isso, Silvio? Sim, claro. Na realidade, isso é uma foto que denota um conceito um pouco mais antigo, de definição de sobrepeso, peso e obesidade. Então, nós vamos ter, por exemplo, o sobrepeso, tudo que seja acima de 2% do peso, a gente já dá o nome de peso, de sobrepeso. Tá? E é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Então, eu diria que o abaixo do peso, claro que isso é discutível, né? O quanto estaria abaixo de peso e o quanto isso é patológico, tá? Mas o abaixo do peso, com um indivíduo saudável, não há motivo de nenhuma condução, tá? O normoponderal, que é o no peso adequado, não requer nenhuma discussão, tá? O sobrepeso, ele começa a suscitar discussões. Claro que há uma sobrecarga óssea maior, uma sobrecarga muscular maior. Você está... A imagem que a gente sempre cria há anos, né? Imagine-se entrando no supermercado, ou num aniversário, ou numa festa, com um saco de 5 quilos a mais de açúcar no ombro para fazer todas as atividades que você faz hoje. Tá? Mas o sobrepeso não é considerado um dado mórbido. Já, por exemplo, na obesidade, quase que necessariamente temos uma comorbidade associada, dentro do que falávamos aqui há pouco. Hipertensão, edema, dificuldade respiratória, hipercolesterolemia e diabetes mellitus. E o contrário, a mulher que quer emagrecer de qualquer maneira? Nós temos uma parcela de doentes sociais.
Isso é um problema que transcende a endócrino, transcende a clínica médica, e eu diria que eu sou obrigado a me refugiar no que eu conheço muito pouco, que é a psiquiatria. Eu ia falar isso. Certo? Isso é mais Melhor um psiquiatra. é né? um distúrbio de autoimagem gravíssimo, sabe? Assim como a anorexia nervosa, que é o oposto, era no nosso primeiro nossa primeira foto aqui, é o emagrecimento exacerbado, é tão danoso quanto a obesidade ou mais, mas aí a gente sai totalmente da endocrinologia, sai totalmente essa cobrança de imagem de influencers, né? Eu tenho uma frase que eu ouvi um dia desse de um grande amigo que eu achei sensacional. Por detrás de todo influencer existe um idioter. Um idiota. Um idioter. E o distúrbio de autoimagem, graças a essa difusão de imagens, está ficando cada vez mais comum. E é muito difícil para nós que viemos de uma medicina clássica, de uma formação clássica, conseguir conduzir. Por isso que eu digo, isso eu deixo aos nossos colegas psiquiatras e psicólogos. A parte alimentar e hormonal, nessa hora, ela pesa muito pouco. Você pode dosar o que você quiser que vai estar normal, inclusive no obeso mórbido. Tá? Então vamos separar muito bem obesidade de reposição hormonal. O ambiente em que a gente vive hoje favorece ganho de peso? O ambiente está sendo tudo. Quando eu me formei, Fausto, um dado muito curioso, né? Fazem 44 anos, tudo bem, mas digamos que foi ontem, tá? O índice de obesidade na Grande São Paulo era 2%. Hoje é 29%. Então, cabe uma pergunta para cada um buscar sua resposta. O que aconteceu nos últimos 40 anos? Acesso maior à alimentação. Bom, isso é bom. Tá? Desqualificação alimentar. Tempo de cuidado pessoal. Quantas horas você olha por você na semana? Tá? Então, realmente, o famoso lifestyle, né? O estilo de vida hoje, ele é absolutamente decisório. Tá? A indústria, depois da Revolução Industrial, o que começou a acontecer? E com todas as liberdades femininas, graças a Deus, tá? A mulher começou a deixar a casa e o cozimento e a família. À medida em que as mulheres foram saindo e os homens não assumindo as casas, em termos alimentares, vamos deixar claro, tá? As indústrias começaram a entrar nesse ato vazio. Então, eu quero um alimento super prático, super simples, que eu não preciso espremer laranja, não preciso fazer mais nada. É claro que isso vende. Tá? Tem um estudo muito bonito aqui em São Paulo de um colega que mostra que, por exemplo, o índice avaliado pela merenda escolar de escolas de nível A, escolas de gente rica, se comparado às escolas públicas, o índice de desnutrição proteico-calórica é igual. Isso é chocante. Sim. Quer dizer, o cara que ganha R$1 milhão por mês e o assalariado mínimo, Sim. por quê? Porque na escola pública, alguns governos nossos foram brilhantes na instituição da merenda escolar. E na escola privada, não. Então, a merenda do garoto é bolacha com pastas de queijo, que eu não vou citar nomes, requeijões, etc, etc. Onde tem nutrição nisso? Vai ser um gordinho, se não um obeso mórbido amanhã. Então, as mudanças de hábitos e costumes, muito recente, dos últimos 40 anos, respondendo, são decisórios em tudo que falamos até agora. O povo americano come muito mal, né? Pra você ter uma ideia, o índice de obesidade nos Estados Unidos chega a 38%. Mas nós estamos chegando lá. Esse que é o problema. Tá? O maldito pratificismo alimentar, Sim. associado a outras notoriedades dos tempos modernos, né? Quer dizer, Estados Unidos ainda tem um agravante, a alimentação anglo-saxônica é diferente. Nós viemos de europeus e índios, comiam muito bem, tomavam banho em rios todo dia, né? O americano ele tem uma origem celta, ele tem uma origem anglo-saxônica, o que condiciona alimentos mais calóricos que os nossos. Infelizmente, a gente aqui não está comendo o que a gente aprendeu.
Tá? Nós estamos comendo que nem americanos, esse é o problema. Qual é a sua opinião sobre as canetas emagrecedoras? Excelente. Isso hoje é o tema mais palpitante da É, endócrina, né? é. E, obviamente, os laboratórios foram fantásticos nisso. Há uma evolução indiscutível, brutal, desde o famoso Victoza, que deu início a essa sequência de canetas, tá? A liraglutida, no caso o sal dele, depois a semaglutida, Saxenda, Ozempic, até mais recentemente a tirzepatida, que é o famoso Mounjaro. Temos aí pela frente a retatrutida, que a USP está em estudos hoje, e já está autorizado, por exemplo, no Paraguai, e muita gente indo buscar. É uma evolução desenvolvida para cidadãos diabéticos. Vamos deixar isso sempre claro. E onde eu disse que foi brilhante, ali se conseguiu isolar enzimas responsáveis pelo metabolismo de carboidrato e pela primeira vez produzi-las a nível de mercado. Então há uma evolução indiscutível. Só que isso tem um custo orgânico elevado, não é pequeno. Eu tenho tido no consultório de cada 10 pacientes, 3 que não podem tomar, porque acordam pela manhã vomitando e dormem vomitando. Por outro lado, o custo financeiro não é barato. Por outro lado, tem um estudo norte-americano, vou encerrar falando isso. Antes das canetas, estudaram 12 mil americanos, emagrecendo com sibutramina e outros medicamentos via oral. Tá? E agora, recentemente, pós-Mounjaro, fizeram outro estudo com 15 mil americanos. O índice de retomada de peso pós-parada é de 76% a 78%, idêntico antes delas e depois delas. Então, meu amigo, você que está disposto a comprar essas canetas, pense no quanto vai gastar e no que você pretende da tua vida depois que parar com elas. Ciro, e a origem também da medicação, né? Não, com essa... Hoje a gente vê a gente coisas... ouve dizer que falsificam, né? Não, hoje a gente está ouvindo coisas do arco da velha, né? Infelizmente, colegas nossos que aplicam nos próprios consultórios, sem deixar que o paciente tenha acesso visual sequer às aplicações. Opa! Principalmente nas classes menos providas financeiramente, cujo é muito caro para nós, né? Inclusive, pagam clínicas na periferia de São Paulo, e não só na periferia, infelizmente, tá? Em que se paga por unidade de aplicação, inclua-se consulta nisso, tá? E sequer é sabido de que frasco vem. Tá? Isso está acontecendo de montão. Há clínicas fazendo financiamento de aplicação. Vamos lembrar que, e não estou aqui para fazer propaganda de nada, muito pelo contrário, até agora eu falei mal. Mounjaro, tá? É da Lilly, laboratório Lilly, que levou 50 anos para desenvolver. E vem com número de caixa, com controle absoluto. Tudo certinho. Tá? Ozempic, Nova Nordisk. Tudo que saia disso, pessoal, não aceite. Até porque não perderam patente. Então não existe nenhum tipo de confecção lateral. Ozempic vai perder esse ano, final do ano. Mas o Mounjaro não. Então não existe um nome de remédio chamado tirzepatida, que está sendo veiculado na cidade agora. Tirzepatida é o sal. O nome do remédio só tem um, é Mounjaro. Não tem contraindicação ou tem? Tem, então, justamente. Não, pacientes hepatopatas, tanto que no meu consultório eu peço 3, 4 exames antes. Enzimas produzidas no tubo digestivo para pacientes que têm hepatopatias, doenças do fígado, qualquer nível de dano renal, qualquer nível de dano pancreático. Tá? Gordura no fígado? Gordura no fígado é indicado o uso, mas vamos ver se não tem enzimas do fígado alteradas por conta da gordura. É o que eu estava dizendo, de cada 10 pacientes hoje, 3 não podem tomar. E gente que se observa muito e que gostaria muito de tomar. Então, cuidado, né? Quais são os erros mais graves que as pessoas que querem emagrecer acabam cometendo? É simples a resposta.
é depositar enorme crédito sobre os medicamentos e esquecer que o que faz perder e o que faz manter é a alimentação. De 0 a 100%, o alimento no emagrecimento é 80%. Monjaro, Ozempic, tirzepatida, retatrutida, Zipbound, seja lá o que for, todos somados não é 30% do resultado. E é esse engodo que a mídia não vos fala. Tá? Então, o grande equívoco é botar crédito em tais medicamentos, esquecendo do padrão alimentar, do tal estilo de vida que nós falamos Não há adianta usar a caneta se não tiver uma alimentação sadia Isso, e uma dietazinha. E né? depois a culpa é do laboratório, a culpa é a gente tenta avisar todo mundo. Perfeito. O temido efeito sanfona, Ciro, Uhum. Sim. que mal faz a pessoa? Você imagina uma bomba Nauger, né, aquela que joga água de um poço para cima, ela sendo posta a 15 metros de profundidade, depois eu subo essa bomba para 3 metros de profundidade, depois eu desço para 40 metros de profundidade. O que vai acontecer? Eu estou fazendo uma analogia entre a bomba Nauger e o coração. Sim. Tá? Então você imagina um órgão que alimenta de sangue teu corpo todo e que de tempos em tempos esse corpo oscila de tamanho. Ele não consegue recalibrar a força para as diversas variações de fluxo que ele precisa. Tá? Resultado, você acaba tendo com mais frequência insuficiências da bomba Nauger, insuficiências cardíacas. Primeiro lugar. Segundo, o fluxo de produção hormonal no corpo é algo magnífico, totalmente integrado, hipófise, hipotálamo, glândulas-alvo, né? Como gônadas, tireoide, dezenas delas. Tá? Quando eu começo a oscilar o peso, eu começo a quebrar esse equilíbrio que existe entre todos os órgãos. O corpo é um enorme sistema mecânico, ou melhor, mecânico e eletroquímico. Tá? Então, a oscilação de peso, ela gera oscilação de desenvolvimento corpóreo, acima de um determinado percentual, óbvio, de elevação para mais ou para menos. Não estamos falando só de 2, 3 quilos a mais ou a menos. Estamos falando de grandes oscilações. Tá? E o efeito sanfona ocorre pela pouca identidade que se tem com o comer correto. Então, nós estamos passando os últimos 50 anos atrás de medicamentos que promovam milagres de plantão. E o milagre não existe. Então, esse efeito sanfona nada mais é do que o potencial genético preservado da obesidade e que vai ser preservado até a gente falecer, gerado desde o útero da mamãe, tá? E as irregularidades de comportamento que sofremos ao longo da vida. Dá para dizer que o diabetes hoje é uma epidemia, não? Eu diria que se não fosse uma doença não contagiosa, nós já estaríamos em números epidêmicos, né? Aqui em São Paulo nós falamos em 9,8%, o que é super alto. De cada 100 pacientes, 9,8, né? Tem diabetes. Outra coisa que eu acho importante deixar claro, você, como sempre, sabe direcionar como ninguém as perguntas, né? Não existe pré-diabetes. Alguém conhece aqui pré-grávida? Ou o cidadão é diabético, ou ele não é diabético. A pré-menopausa. Não, ou a pessoa está na menopausa, ou ela não está. Ou ela tem um diagnóstico mal feito. Tá? Então, você que tem aí números borderline, né? 110, 120, 130, procure seu médico. Tá? Porque quem faz 130 faz 270 de glicemia. Tá? Então, sim, é uma doença desde os primeiros homens que habitaram a Terra, mas indiscutivelmente ligada aos tempos modernos e às falências contemporâneas. Você acredita que o problema está mais no comportamento ou no ambiente moderno? As duas coisas. Não consigo diferenciar. O ambiente moderno, ele leva a uma necessidade de comportamento. Veja nós hoje lidando com o celular aqui.
E nós não somos desse tempo, porque o ambiente moderno nos impôs isso. Tá? Então, eu realmente vejo um mix entre uma coisa e outra. Tá? Sem querer fazer nenhum comparativo em ser melhor ou pior. Né? O diabetes pode ser revertido ou apenas controlado? O diabetes tipo 2, que é aquele, digamos, popularmente chamado, não é correto mais falar isso, mas é o diabetes do adulto, acima dos 40 anos, ele pode ser controlado em definitivo. Revertido, não. Qualquer abuso posterior, mesmo após excelentes números, vai fazer com que aconteça novamente. O diabetes tipo 1, o infante juvenil, ele é de controle bem mais difícil e de reversão totalmente impossível. O Monjaro substitui o Forxiga, por exemplo? São similares, porém de linhas são substitui parcialmente. Por isso que eu vou voltar ao tema anterior. Se você tiver um padrão alimentar muito bacana, bom, orientado, vai baixar a glicemia com qualquer remédio via oral que você tome. Tá? Hipertensão, Fausto, você está com a pressão alta, você vai lá, você toma remédios. Houve uma evolução fantástica nos últimos 30 anos. Eu sou hipertenso desde os 24 anos. Você toma um remédio, pode estar gordo, pode estar magro, pode abusar do sal, vai cair a pressão. Acabou. Por que eu estou falando de hipertensão? Porque no diabetes não. Se não houver um exercício alimentar, o remédio é 30% no máximo. Seja ele qual for. Ciro, faz tempo que você não encontra com a gente. Nós temos um portal agora só de artigos de profissionais liberais, empresários notáveis, e você, quando quiser escrever, já está convidado, tá bom? Só vai ser um prazer. Eu fiquei sabendo disso hoje e Fausto, sem querer trocar confete, não tem um lugar que eu não vá, que eu não atenda alguém da mídia que não te conheça. Né? Obrigado. Mas também são 62 anos de profissão. Né? Mas tem cara que passa 87 e continua na cadeia, né? Então, não é respeito ao profissional, respeito ao teu nome. E eu não vou citar nomes aqui, mas pessoas da mídia gostam muito de você. Obrigado. Então, eu sabendo que você tem esse portal, vai ser muito chato, porque eu vou passar para todos os colegas. Tá bem. E eu mesmo vou participar. Tá bem. Vai ser um prazer. Vai ser muito bom para mim, viu? Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. O consumo do açúcar é o principal vilão? Não. Aí algo que eu uso todo dia no consultório. Ciro, tirei o açúcar. Você tirou mandioca, batata, milho? Você tirou queijo amarelo? A fruta tem açúcar. Então, por exemplo, mandioca, batata, milho tem concentrações posteriores fermentativas de glicose maior que muita barra de chocolate. Então, isso todos nós, nossos pais, nossas mães, né? Não, o chocolate não pode, o açúcar não pode. Só que existe o açúcar que você consome e o açúcar que você consome transformado em. Sabe? Então, quando se fala o açúcar é muito genérico, porque a gente vai imaginar um paladar doce. E não é só isso. Um diabético, um gordinho, ele tem que tirar provolone, parmesão, gorgonzola, tudo que é maravilhoso. Mas não só, tá? Sobra muita coisa boa para comer. Tá? Porque você falou tudo que a gente gosta, né? Tudo que a gente gosta. Claro que é bom. Tem que tirar mandioca, batata, milho, bolachinha de qualquer marca, água e sal, né? Cerveja e chopp. Mas como é que faz isso? Ninguém aqui está falando que o senhor pode comer 30 toneladas de carne, de queijo fresco, de ovos fritos, cozidos, mexidos, ovos quentes, omeletes, de verduras e legumes. Meu querido, é que
é muito difícil porque a gente tem gosto e gosta de muita coisa. É. Agora, tem um trabalho feito com esquimós, um dos povos mais magros do mundo, porque não tem comida? Não. Porque os hábitos alimentares, você come aquilo que você pode comprar e aquilo que você quer. Eu acho que também não pode exagerar, né? Não. Quando a gente fala É, em melhorar, ninguém está falando de uma festa, de uma é, eventualidade. É. Mesmo para o diabético grave, é. nós estamos falando em médias de consumo adequado. Quer dizer, meu querido, você quer perder um pezinho? De segunda a sexta, tá? Come muito bem. Tira isso que nós falamos, mais um ou outro item. Enfia o pé na jaca no fim No de final semana. de semana, e você vai perder. Talvez É. não perca na velocidade que você pretende, É. mas você vai perder peso. É. Então, tudo nós falamos em percentuais. A gente oferece 100%, Fausto, para conseguir 70, 80. Sim. Se o cara fizer 70, 80, ele vai, tanto diabetes quanto sobrepeso, ele vai ter boa evolução. Agora, o estresse emocional pode alterar o controle de Esse diabetes? é o grande tumor. É. Esse é o lado imponderável. Esse é o lado que você pode entrar com antidepressivos, com calmantes, com sedativos, com o que quer que seja. Tem um pensador americano, John Taylor, que ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa. É que o americano é muito cartesiano, ele liga muito a números, né? Não, vamos tirar esse lado. Ele diz que o cidadão que tem de 4 a 6 horas na semana de lazer pessoal, mas gente, pessoal não é familiar, nem é para namorada, nem é para o namorado, nem é para o filho, é pessoal. Ele chega até aumento de longevidade, de 4 a 6 horas por semana. Esse número não sei se é tão crível, mas o sentido da frase é muito interessante. Quer dizer, o estresse, ele não engorda, o estresse mata. Uma vez eu me lembro, eu estava no 6º ano de faculdade, fomos aluno do tão grandioso professor Jatene, e faleceu um rapaz de 48 anos de infarto agudo do miocárdio no pronto-socorro, ele dando aula. E o rapaz não tinha nenhum agravante. Colesterol lindo de morrer, atlético, tal. E a gente discutindo como aluno que não sabe nada sempre. Aí ele interrompe e fala assim, queridos, o estresse, sozinho, ele mata em segundos. Esse garoto tinha ido tomar banho, estava num momento muito difícil de vida, um fim de casamento, uma crise financeira muito forte, e ele teve um infarto letal embaixo do chuveiro. Então, o estresse, ele está por detrás, né? Ele está por detrás de tudo que você me perguntou hoje aqui. Não, só um segundo. Não como determinante. Determinante é a alimentação. Eu estou gordo por causa de estresse. Não, você está gordo porque você está comendo errado. Agora, como fator colateral, sempre. Ciro, eu sei que você gosta de falar um pouco de política, né? O que você está achando do nosso querido Brasil? Olha, eu acho que a gente está num momento... talvez um corner, uma esquina existencial como país. A gente saiu de um governo que tinha seus poréns, né? Um governo de direita anterior, retornamos a um governo dito de esquerda, apesar que eu não acredito muito no Brasil mais em esquerda e direita, que todos têm os mesmos anseios, os mesmos cumes e os mesmos abismos. Tá? Então, eu estou revendo muito a minha posição nesse sentido. Sim. Mas hoje nós estamos num momento institucional dos piores, porque envolve tanto a discussão de esquerda e direita, que já é uma discussão burra no mundo hoje, como uma discussão do judiciário, como uma discussão do dia a dia até das pequenas cidades de interior e seus respectivos judiciários e legislativos. O judiciário foi politizado, né? Exatamente. Então, é um momento em que ou a gente vai ou a gente racha. Não consigo mais ver situação, ou nós vamos ter sempre um acirramento da violência, um acirramento do ódio. Né? Não vou aqui citar nomes, nem casos, nem recentes ocasiões. Eu acho que todo mundo está farto de saber o que está acontecendo. Então, acho só que nós estamos num momento muito difícil e é importante se posicionar. Que ministro do Supremo você salvaria? Porra, essa você me pegou de calça curta.
Primeiro que eu acho que a eleição feita no Supremo é ampla, geral e restritamente indigesta. Sim. Cadê a competência? É. Usando nomes, até porque todo mundo sabe, não importa. E é parcial, né? Porque é indicação do presidente. Qual a competência de um Toffoli que mal tem uma faculdade bem terminada? Quem ali é juiz de direito? Me parece que só o Fux é juiz de direito de graduação. Tá? Mas eu não quero personalizar, não, pelo amor de Deus. Tá? A maneira como se coloca tende a colocar cidadãos de nível, qualificação e integridade discutível. Você está acompanhando o caso do Banco Master? Todos os dias. E o que você acha? Natural dessa integração estelionatária absolutamente vil entre empresariado, sistema financeiro e política. Eu acho que isso não vai acabar em pizza, não. Não, eu tenho certeza. Meu receio é que deem a cabeça de alguém apenas e continue o corpo de todos. Sim. Tá? É o único receio que eu tenho, que acho que nós, enquanto população, temos que lutar contra isso. Entende? Mas é um escândalo que ocorre quase que invariavelmente, é como epidemia, né? A cada 10 anos nós temos escândalos do gênero, né? Então, se a gente voltar pouquíssimo tempo atrás, você vai achar uns 4, 5 escândalos do gênero. Cada ano à frente, com um percentual de bilhões superior aos anteriores. E o INSS, Ciro? É indescritível tudo Você isso. vê que é uma atrás da outra, né? Não, é indescritível, né? E literalmente tirar dinheiro de velhinho que ganha um salário mínimo tá, para se fazer algumas centenas de milhões. É algo indescritível. Né? É inacreditável. São 9 milhões de idosos, né? Sim. 9 milhões de idosos, exatamente. Que foram roubados. Sim, senhor. Que foram roubados. Olha você aí. Sim, isso é uma das nossas... Associação. Essa bandeira foi levantada num dia de um protesto contra o excesso de mortes na Palestina. Tá? Você sempre bem vestido, né? Camisa amarela, tênis amarelo. Eu estava casual no dia, né? Nós estávamos de frente ao Clube Monte Líbano, inclusive. Aí tinham mais de 700 pessoas. E foi uma manifestação contra o excesso de violência na faixa de Gaza. Né? Você torce para algum time? Eu sou como todo cabeça branca, né? Meu pai era corintiano roxo e me levava para ver jogo do Santos Futebol Clube. E tá aí o meu terceiro grande amor, né? Hoje em dia um amor pouco correspondido, digamos assim. Né? Você como bom palmeirense, eu não tenho o que falar. Né? Não, mas o Santos vai melhorar. É muito difícil. É time cara. Grande, vai melhorar. É grande, mas mal gerido. Administrado. Mal administrado, pô. Agora, continua sendo... Eu hoje pouco assisto jogos, né? Ciro, a gente está chegando no final do programa. Pois não. Mas eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Olha, gente, existe só um bem maior em toda a nossa existência, né? Que é o nosso corpo. Então, eu repito, eu não sou demagogo, não. Mas é o único bem que você tem. Teus filhos vão lembrar de você. Teus netos vão lembrar um pouco mais, né? Um pouco menos que os filhos. Teus bisnetos não vão nem lembrar mais de você. Sabe? Quer dizer, você teve o bisavô, o Fausto, o Ciro. Não vão se recordar mais de você. Tá? Então, eu peço que cada um cuide de si, cuide muito. É simples, não requer ser rico, não requer fortuna. O SUS do Brasil, eu estou encantado com o SUS. Encantado. Eu trabalho para o SUS hoje. Tá? Ciro? Trabalho, eu estou na UBS do Tatuapé. Sim. Tá? E a gente está indo muito bem. Tá? Remédio de alto custo eu tenho ido buscar no SUS. Sim, a convite de uma empresa que gere o SUS, gerenciada por um cara craque chamado Mário Monteiro, um dos homens mais íntegros que eu conheço, chamada SBPM, Sociedade Brasileira para o Progresso da Medicina, porque o Estado, a Prefeitura,
concedeu a administração a 2 entidades privadas, tá? E houve uma elevação brutal da qualificação. E pelo SUS particular, cada um com o seu poder financeiro, seja lá qual for, tá? Cuide de si, que é o único bem que você tem. O resto, querido. Essa foto aqui, Essa é minha filha com os meus 2 netos, um deles segurado pelo meu outro filho, que por sinal é arquiteto, está na Casa Cor desse ano também, e Que o meu beleza. genro ali, minha filha e o meu neto mais velho, né? que beleza. Que moram em Florianópolis, infelizmente não moram aqui. Parabéns pela sua família. Obrigado, querido. Eu fiquei imensamente grato com a sua presença aqui, Ciro, e também de revê-lo, né? Pô, Fazia muito tempo que eu não ouvia. eu, Você era frequentador assíduo do programa Gente que Fala. Inclusive, quando nós fizemos 8 anos, agora já tem 25, mas quando fizemos 8 anos, houve uma festa muito bonita lá no Maxud, que você deu o prazer da sua presença. eu me lembro de quando eu o conheci, Fausto, e desde então você, eu repito, mais uma vez, sem demagogia alguma, você é uma pessoa muito cara a mim, sob todos Muito os obrigado, aspectos, Ciro. tá? Mas A eu que recíproca agradeço. é verdadeira. Eu que E nós agradeço. temos muitos amigos em comum, né? Mas muita gente. Muita gente. Muita gente. Graças a Deus. Não é? Muito obrigado, Fausto. Amigo espectador, vocês conheceram melhor hoje o médico Ciro Guimarães. Tenho certeza que gostaram, porque ele deu uma aula de medicina hoje aqui pra gente. Né, Ciro? Mais uma vez, eu que agradeço a presença e vamos tentar fazer um corpo mais adequado. Não precisa ser bonito, não, tá? Um corpo sempre adequado e um país melhor, né? Isso. Muito bom. Tá. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima edição do podcast do Gente que Fala. Fiquem com Deus.